Vamos lá. Galera, bom dia para todo mundo. É um prazer inenarrável ter vocês aqui, uma saudade enorme de vocês. Muito bom ver, muito bom escutar, muito bom participar. Nós temos um projeto aí na escola desde 2018, chamado Partiu Universidade, Colégio Santos Anjos vai ao campus. E nesse projeto nós visitamos várias universidades, de acordo sempre, né, com os apontamentos dos alunos de interesse de graduação. Esse ano, como a gente está num ano atípico, né, a gente resolveu fazer o contrário, né, dar uma adaptada nesse projeto, e nós vamos trazer pessoas, né, também de acordo com os apontamentos de vocês. A gente começa hoje aí com o professor Gesimar, que também é pai de aluno, é pai do Augusto Felipe do Terceirão, né, super capacitado, né, o currículo dele quase não coube no convite, né, na apresentação, de tão capacitado que ele é, para estar batendo um papo aí com a gente. De antemão, Gesimar, muito obrigado por estar aqui, a casa é sua, né, e é um prazer muito grande ter você aqui, é um prazer muito grande como pai, é um prazer muito grande ter aqui como pai, como professor, como profissional, né. E eu costumo sempre dizer, Gesimar, que assim, é uma crueldade os alunos de ensino médio, com 15, 16, 17, 18 às vezes, né, terem que escolher uma profissão para o resto da vida. Eles são muito novinhos, né, e é muito complicado. E a gente teve essa ideia justamente para que a gente pudesse ajudar esses alunos a ter esse esclarecimento. E o que a gente percebeu nos anos anteriores é que aluno que tinha, às vezes, 4, 5 opções, eles iam até excluindo. Eu queria isso, mas dependendo da fala, né, de acordo com essa fala, eu não quero mais, né? Então, eu estou aí entregando o nosso ouro nas suas mãos, que é o nosso ensino médio. Essas turmas são maravilhosas, são muito comprometidas, né? E é isso. Eles depois vão ter um tempinho aí para poder estar tirando algumas dúvidas com você, né? Porque eles sempre têm, né? E o salário, o administrador ganha bem, né? Aquela coisa toda, né? E aí você vai poder esclarecer um pouquinho. Muito obrigada, tá? Perfeito. Bom dia a todos, né? Eu que agradeço aí o convite, né, feito aí pela escola. Me sinto muito honrado aí no meio de tantos profissionais de alta capacidade, de alta competência no mercado, né, ter sido escolhido aí para falar um pouquinho. Realmente é de muita responsabilidade, concordo com vocês, com a Vânia aí, na verdade, com a fala dela, mas eu também já queria parabenizar a escola, né, por ter essa iniciativa num momento tão crucial da vida desses adolescentes, desses jovens, né, que é a escolha de qual caminho seguir, de que profissão seguir, né, de estar trazendo informação. Talvez aí fique o primeiro ensinamento do nosso bate-papo de hoje. Eu não vou chamar de palestra, né, eu detesto a palavra palestra, porque palestra cansa, né, e nem vou chamar de momento de aconselhamento, porque se conselho fosse bom, a gente vende. Na verdade, na minha profissão como consultor, eu vendo conselho, né? Eu estou vendendo conselho para as empresas, certo? Nesse momento de pandemia, então, cada vez mais. Mas eu acho que é um momento de orientação, de acompanhamento, de informação. Eu acho que isso é que vai prevalecer aí para os jovens, né? Eu quero dar os parabéns, mais uma vez, à escola por essa iniciativa. Antes da gente entrar aí, na verdade, na profissão administração, falar um pouquinho da formação, dos desafios, né, de qual carreira seguir, qual o caminho, né, como se constrói todo esse processo aí, eu não vou apresentar meu currículo, é claro, nem é o momento aqui para ficar falando de currículo, mas só para vocês conhecerem um pouquinho, né, eu sou bacharel em administração, tive as mesmas dúvidas que vocês estão tendo nesse momento de escolher a profissão, quando me parei para escolher minha profissão. Me vi como advogado, me vi como médico veterinário, me vi como professor de educação física e várias situações, né? E aí acabei indo para a área de administração e foi uma surpresa muito grande, porque me encontrei na administração. Então, eu sou bacharel em administração, sou graduado em administração,
tenho pós-graduação aí em gestão de negócios, né, e gestão de pessoas, que é gestão de negócio com direcionamento para a área de marketing e mercado. A gente vai falar um pouquinho aí mais à frente, as áreas que vocês podem estar atuando como administrador, isso é muito legal. Também fiz aí licenciatura, né, tenho uma segunda graduação em pedagogia, porque aí eu descobri dentro da administração o sonho de ser professor, adoro sala de aula, minha segunda paixão depois de ser administrador é ser professor, eu gosto de aluno, né, gosto de ficar em sala de aula, como diz aí, estão botando no Facebook, né, eu estou isso aqui para poder fazer uma aula clandestina presencial, né, eu estou precisando disso, estou sentindo falta, estou tendo abstinência de tanto ficar em frente ao computador. Fiz pedagogia, tenho licenciatura plena aí, que é para poder ministrar aula em cursos técnicos também, que é uma das áreas que eu me apaixonei, em formação profissional, com mão na massa, né, botar a mão na massa para trabalhar. Fiz licenciatura, e tenho um mestrado também, que me capacitou para ser professor universitário. Aí eu quis ampliar um pouco mais a minha carreira. Estou com doutorado trancado, né, por conta aí de vários projetos que eu resolvi repensar, né? E é isso, eu não vou me estender um pouco muito nessa parte não, para a gente não ficar perdendo tempo aí, até porque eu tenho pouco tempo para falar dessa carreira para vocês. Mas antes de iniciar, eu trabalhei durante muito tempo em uma instituição de ensino e trabalhava com a preparação de carreiras profissionais, de pegar jovens na idade de vocês, por exemplo, e trabalhar com a preparação profissional, né, orientar a fazer o que a gente chama de plano de carreira, né? Eu quero, na verdade, antes da gente iniciar, eu deixaria no final desse bate-papo hoje, mas eu vou deixar agora no início, aproveitar que vocês já estão acordados, no início é sempre melhor, né? 3 dicas, e não são 3 conselhos, são 3 dicas importantes na hora de você pensar na sua profissão. A primeira dica, né, que eu quero deixar para vocês é não escute ninguém. Isso é uma coisa super importante. Escute somente o seu coração. Entenda o que é o sonho para você. Isso é muito importante. Grande parte dos profissionais que eu vejo, que eu acompanho, que não têm qualidade no que fazem, são profissionais frustrados, que escolheram carreiras porque foram influenciados por pai, por mãe, por aquela tia chata que te visita uma vez no ano e pergunta o que você vai ser quando você crescer, né? Para alguns até é fácil responder essa tia chata, eu vou ser grande, né? Mas tem gente que não consegue responder porque não consegue passar de 1,5 m. Então, a gente não pode dizer que vai ser grande. Então, assim, neste momento, não seja influenciado. Não seja influenciado por familiares, por amigos. Eu vou fazer essa profissão, vou seguir essa profissão, porque você é advogado porque meu pai era advogado, você é médico porque meu pai era médico, minha mãe é professora, eu vou ser professor. Vou dar só uma dica para vocês. Grande parte de alguns professores que eu tive no ensino médio, que eu considerava péssimos professores, péssimos profissionais, hoje eu entendo por quê. É porque eles escolheram muito mal a profissão deles lá atrás. E aí eles estavam fazendo o que eles não gostavam de fazer. E aí o resultado não era positivo para ninguém. Eles tinham que descontar em alguém a amargura daquela escolha errada. Então não escolha por influência de ninguém e nem escolha por questões financeiras, né? O dinheiro não é tudo. Ele é importantíssimo na vida de qualquer um de vocês, mas ele não é tudo. Ele não é tudo. O dinheiro, ele é só um fator que vai, na verdade, complementar a tua escolha. Não adianta dinheiro se você não é feliz no que você faz. A segunda dica aí, na verdade, que eu quero deixar é construa o seu projeto de vida, o seu plano de carreira. E aí, são 3 perguntas básicas que você tem que fazer nesse plano de carreira. Primeiro, né, uma vez que eu ouvi o meu coração, escolhi a minha profissão, eu preciso fazer a primeira pergunta. Quem são os melhores nessa área que eu quero seguir? Certo? Eu quero saber quem são os melhores. Segundo, o que eles estão fazendo para ser os melhores? Isso é uma segunda pergunta boa para construir um projeto de carreira. Porque, às vezes, eu vou identificar que o melhor advogado, o melhor administrador, o melhor médico, ele se formou numa faculdade fora do país, ele formou em Harvard, etc. Mas será que eu hoje consigo ter condições de ir para fora do país para estudar? Talvez não, né? Então, vem a terceira pergunta do plano de carreira. O que eu posso fazer? Então, quem são os melhores, o que eles fazem para ser os melhores e o que eu posso fazer?
Às vezes eu não vou conseguir ir para fora do país nesse primeiro momento, mas eu vou começar a traçar o meu plano de carreira, o meu planejamento para chegar até lá. Então eu preciso fazer essa pergunta, certo? Segunda dica, construir o seu plano de carreira. E terceira e última dica, não menos importante, né? Faça tudo com amor. Eu acho que o amor é importante em qualquer circunstância da vida de vocês. Nem sempre vocês vão conseguir fazer o que gostam, mas é importante gostar do que faz. E se você gosta do que faz, você vai colocar amor nisso e as coisas realmente vão acontecer e vão dar certo na vida de vocês. Então, assim, desculpa ter fugido um pouquinho, viu, aí, Juliana e Vânia, de falar da administração logo de início, mas eu acho que isso é importante num momento tão crucial para a escolha de profissão desses jovens aí que estão iniciando essa escolha nesse momento. Ok? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu fiz uma pequena apresentação para falar, na verdade, da administração, que é a nossa proposta da manhã hoje, né? E discutir um pouquinho quem é esse administrador. Vou confessar que eu quase não uso esse Google Maps, eu uso mais o Zoom, mas é uma tela inteira, não, acho que é uma janela, né? Vamos lá, uma janela, achei aqui. Compartilhar. Bom, vamos conhecer, então, um pouquinho da função da administração. Na verdade, quem é o administrador, né? O que é a função administração? Bom, o que faz um administrador? Bom, o administrador, para começar, ele é um profissional com uma visão de um todo, né? A gente tem que quebrar o primeiro paradigma em achar que administrador é somente aquele profissional que abre uma empresa ou que gerencia uma empresa. O administrador, ele é um profissional que ele está ligado constantemente, a gente chama de microambiente, que é o ambiente interno das organizações, né, onde ele convive, e no macroambiente, ele está olhando para o mundo todo, né, ele está olhando para todo o processo. Então, ele é um profissional de visão de todo, né, com visão do todo. Ele tem habilidade em coordenação de equipes, ele gerencia equipes, ele coordena equipes, ele vai liderar equipes, né? E tem capacidade de formular e implementar soluções. Na verdade, quando a gente fala de administração, esse profissional, ele é um profissional responsável, basicamente, para tomar decisões, para propor soluções, né, dentro de negócios. Sejam negócios pessoais, né, sejam negócios públicos, né, empresas públicas, né, ou também de empresas privadas, que são empresas particulares. Pode ser na minha própria empresa, sim. Eu gosto de dizer que o administrador, ele administra a própria casa dele, administra a própria conta dele, né? Eu me dei conta de ser um administrador de empresa, de me especializar nessa área, quando eu percebi que eu gostava de organizar, eu gostava de gerenciar, de liderar, né? Quando eu gostava de conhecer as atividades do mundo, entender os negócios, entender como o mundo gira, entender o mercado de uma forma geral. Qual que é o papel desse administrador, na verdade, né? Dentro de uma organização, num geral? Eu quis trazer dentro de um geral. Ele é um planejador do trabalho. Né? O que é um planejador de trabalho? Durante a faculdade, você vai aprender, basicamente, o que a gente chama de business plan, que é o plano de negócio. O que é um plano de negócio? Um plano de negócio nada mais é do que um projeto. É um projeto de uma empresa, é um projeto de um produto, é um projeto de um processo. Então, assim, ele é um planejador. Ele trabalha com planejamento o tempo todo. Não só planejando, mas ele vai planejar. Ele vai organizar as atividades dentro desse projeto, né? Ele vai dividir áreas por áreas dentro do projeto, ele vai acompanhar as questões dos recursos envolvidos dentro de cada projeto, né? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos de materiais. Ele consegue colocar os projetos em prática, né? Não só fazer o plano de negócio, mas colocar o seu próprio projeto na prática, desenvolver a prática do projeto, botar ele para funcionar. Ele controla as atividades, né, desse projeto, ele controla para saber os pontos positivos, os pontos negativos, o que está dando certo, o que está dando errado. Ele é um articulador de ações, sim, articulador de ações. Ele vai articular as ações, ele vai direcionar as ações, ele vai dividir, né, etapas de um projeto. Ele é líder,
ele vai ser comunicador, ele vai ser motivador, ele vai ser coach. Coach, na verdade, agora está se discutindo muito dentro da área, uma área nova para a administração. A área de psicologia estuda muito a questão do coach. Na verdade, o coach é de preparação de equipes, né? De treinar, de desenvolver, de identificar dentro de cada profissional os seus verdadeiros potenciais de desempenho, né? Sempre com o objetivo de alcançar metas e objetivos para as organizações. E também metas e objetivos pessoais. Bom, isso aqui, na verdade, é um resumo de um papel de um administrador dentro, né, da função dele. A gente mais à frente vai ver, na verdade, quais são as áreas que ele pode atuar. Eu, como administrador e professor, atuei em algumas áreas já, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas áreas e conhecer aí quais são as áreas que eu já atuei e quais são as possibilidades de áreas que um administrador pode atuar hoje no mercado de trabalho. Principais áreas de atuação, né? Então, esse profissional, ele pode tanto trabalhar numa empresa privada, essa empresa privada pode ser particular, né? Ele pode, por exemplo, isso aqui é uma coisa importante a gente até traçar e falar agora, porque às vezes você pensa que um administrador, como eu disse no início, ele só é o cara que faz uma administração de empresa para abrir a sua própria empresa. Não. Durante a faculdade, você também estuda o perfil de você, o projeto para você abrir uma sua própria empresa, né? Mas a faculdade te prepara para você também ser gestor, né? O que é um gestor, na verdade? Gestor é um profissional de diagnóstico. Esse profissional, ele pode trabalhar em várias áreas da empresa. Por que hoje a gente tem, em média formado por ano aí, isso de acordo com o Conselho Regional de Administração, é importante registrar também, assim como tem a medicina, tem o Conselho Regional de Medicina, né? A Odonto tem o Conselho da Odonto, a OAB do Direito, a administração também tem o Conselho Regional de Administração, que ele é do âmbito federal e estadual. E esse conselho, na verdade, né, ele trabalha claramente para a gente, aí ele vai trabalhando estatísticas de profissionais formados na área. Então, hoje, no estado do Rio de Janeiro, né, a gente tem, eles colocaram agora, na última estatística, né, deles analisada aí por formação, no último ano de 2019, formou-se mais de 50 mil administradores no estado do Rio. É um número bem considerado. Mas aonde vai todos esses profissionais? Aonde eles vão atuar, na verdade? Gente, existe vaga para todo mundo, a área de atuação para todo mundo. Porque numa empresa privada, esse administrador ele pode atuar como gerente financeiro, como gerente de marketing, como gerente de RH, como gerente de produção, né, como gerente de produção. Ele pode atuar como consultor na área de produção, ele pode atuar na área de produção, na área de processo, né, ele pode entrar com gerente de suprimentos e logística. Então, assim, existe um leque de oportunidades onde ele pode atuar na empresa privada. Essa empresa privada também pode ser propriamente dele, é particular, né? Ele pode ter uma empresa dele, pode abrir o seu próprio negócio, ser o que a gente chama de empreendedor, né? A gente estuda isso o tempo todo, né? Empreender, na verdade, vamos quebrar o primeiro paradigma. Empreender não é somente o profissional que abre uma empresa, né? O empreender também são profissionais que conseguem ter ideias empreendedoras dentro das empresas privadas que ele trabalha, ou que consegue se reinventar. O momento agora é um momento de empreendedorismo, né? De se reinventar. O momento da pandemia causou isso em todas as organizações, o momento de que cada empresa pudesse se reinventar. Bom, esse profissional também pode atuar em empresa pública, ele pode participar de concursos públicos para trabalhar nas prefeituras, né, em outras instituições públicas, né, do mercado. Atuar em ONGs, então ele também pode ser um administrador dentro de ONGs, organizações não governamentais, né, ele pode gerir uma ONG, ele pode criar a sua ONG, ele pode administrar uma ONG, certo? Atuar como consultor, essa é uma das áreas que eu atuo, né? Eu tenho uma empresa de consultoria com mais 4 sócios, e a gente atua aí em toda a região, também a gente atua em outros estados, como São Paulo, já atuamos em Mato Grosso, atuamos em Brasília, e em outras empresas aí, empresas como Bombril, a empresa Bombril. Aqui na região eu atuei constantemente na linha de processo e produção também aqui, na Nissan, fabricante de automóveis, na
na Peugeot também, em Porto Real, né? Mas dizendo, mas como é que você atua como consultor lá? A gente atua orientando, né? Orientando em construção de plano de processo, melhoria de plano de processo, treinamento de pessoas dentro da linha de processo, gestão de recursos financeiros, redução de custos, melhoria da logística do processo, controle de estoque do processo, né? E em empresas que a gente já atua aqui, não só empresas grandes, mas empresas pequenas também, como farmácias, como lojas de vestuário, sapatarias, etc., certo? Então, ser um empreendedor, ele também pode ser empreender no próprio negócio dele, né? A área bancária é uma área também que admite bastante profissional formado em administração. Eu tenho N exemplos, né? Eu fui coordenador de curso durante muito tempo, do curso de administração. Hoje eu dirijo uma faculdade, né? Uma faculdade de Miguel Pereira, ela está sob minha responsabilidade hoje, mas eu encaminhei muitos profissionais da área de administração como estagiário, que hoje são gerentes de unidades, né, bancárias, né? Eu tenho gerente espalhado por todo o país, tem gerente em Mato Grosso, gerente em São Paulo, né? Isso é muito legal. Então, assim, a área bancária absorve bastante profissionais formados em administração para trabalhar tanto como estagiário quanto começa na carreira de estágio e vai seguindo, né? Até chegar gerente sênior aí das agências. Em comércio exterior, isso é importante, né? Comércio exterior é muito utilizado, o profissional de administração. Eu tenho colegas que se formaram comigo dentro da faculdade de administração, que hoje não moram mais no Brasil, moram em outros países, moram no Canadá, e trabalham somente com processo de comércio exterior, trabalham em agências de compra que negociam com o Brasil, negociam com outras empresas, né? Bom, outra área, né? Lecionar, ser professor, é o que eu quis, na verdade, por isso eu quis fazer pedagogia. A gente vai entender um pouquinho nos slides da frente qual é a carreira que eu segui para ser professor, porque eu quis, além de ser consultor e administrador, eu quis transferir um pouquinho do meu conhecimento para os meus alunos. Pesquisador, né? Ser um pesquisador, que a própria graduação vai te dar essa visão dentro da carreira profissional. Eu coloquei um etc., porque quando eu estava terminando a minha faculdade, eu tive um momento muito complicado que vocês vão ter após término da faculdade de vocês, né? Eu costumo dizer que isso dá geralmente no dia seguinte, quando termina o baile de formatura. Naquele momento que você está na formatura, você não se dá conta, né? Porque enquanto você está estudando, você é basicamente um estudante da administração, que é o meu caso. Quando chegou pós-baile de formatura, eu não era mais um estudante, sim um desempregado na área de administração e querendo um lugar no mercado. E aí eu saí da faculdade, e aí eu coloquei esse etc., porque eu perguntei para um professor da minha faculdade, que eu respeito muito como professor, até hoje a gente conversa bastante, e eu disse para ele assim, e agora, o que eu vou fazer? Que caminho eu vou seguir? A impressão que eu tive é que eu estudei a faculdade inteira e não aprendi nada, eu tive essa visão quando eu saí da faculdade. E ele falou, não, você aprendeu tudo, você só precisa se desafiar a partir de agora, e não ficar com foco virado somente para um caminho. Determine, amplie os seus focos, crie seus projetos, foi o que ele falou para mim, e se desafie. E foi isso que eu fiz. Então, eu coloquei esse etc. para a gente começar a entender que não existe um único caminho, existem vários caminhos para todas as profissões. Eu estou falando do administrador, mas o advogado ele pode atuar em várias áreas, um dentista pode atuar em várias áreas, né? E etc. Qualquer profissional ele pode atuar em várias áreas. Então, você tem um caminho de opções diversas para várias áreas. Isso é importante. Bom, qual que é a formação ideal desse administrador? Na verdade, é o caminho que eu segui, né? Que eu sugiro que vocês sigam, né? A graduação, que é bacharel em administração, ela dura 4 anos, ela tem estágio a partir de 2 anos e meio da faculdade, você já tem estágio dentro de empresa, na área bancária, né, e etc. Essa graduação, na verdade, eu sugiro a vocês que, na hora de escolher a instituição, escolham uma instituição que tenham conceitos, que sejam bem conceituadas na nota do ENAD, né? Isso é importante, porque isso significa que esta instituição ela corresponde a todos os critérios de qualidade na formação profissional, sim. Eu coloquei curso de línguas, área de interesse, né? Eu tenho colegas que se formaram comigo como administrador, que eles hoje eles falam 4, 5 línguas, né?
e estão super bem, e assim, depende muito da área. Então, hoje, eu consigo dizer que o inglês e o espanhol, ele é fundamental, não tem como você ficar sem, se transforma numa língua universal, né? Mas existem outras línguas da área de interesse que você vai desenvolver. Esse curso de línguas, você não precisa esperar a faculdade terminar para fazer, você pode fazer junto com a faculdade. A especialização, e aqui que eu acho que é importante, às vezes, a gente entender, eu como professor, eu passei durante muito tempo por isso, com alguns alunos, dizer assim, Gesimar, eu terminei a faculdade, mas assim, eu não tenho a sensação que eu não aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu acho que eu quero fazer uma outra graduação. Eu digo, peraí, por que você quer outra graduação? Você não escolheu a administração? Agora você vai precisar, na verdade, traçar o seu plano de carreira. Aonde você quer chegar? Eu tenho alunos hoje que eles saíram daqui da faculdade comigo, né, formado em administração, e que eles são profissionais formados que se especializaram, por exemplo, fizeram uma pós-graduação em marketing esportivo, ou fizeram especialização em planejamento da produção, fizeram especialização em comércio exterior, em negócios internacionais, né, em investimentos, em área financeira. O caso mais que me vem à mente agora, que para trabalhar com vocês aqui, que é legal, é um aluno meu, que é aqui de pertinho, né? Ele é aqui de Paulo de Fronten, né? E ele formou em administração, e o sonho dele sempre foi trabalhar com marketing. E ele queria, na verdade, ele foi fazer administração com vontade de fazer publicidade e propaganda. E ele fez administração, e quando terminou, ele falou, mas acho que eu vou fazer uma graduação em publicidade e propaganda. Eu falei, você não precisa. Você pode se especializar nessa área. E ele especializou em marketing, né? Ele saiu da cidade, foi fazer marketing no Rio de Janeiro, e hoje ele trabalha dentro de um time de futebol, né, dentro da administrativa de um time de futebol no Rio, onde ele cuida do marketing esportivo desse time de futebol. Ele cuida de toda a parte de padronização, de patrocínio, de investimento, de publicidade do time, né? E ele está super feliz. Eu acho que isso é muito importante na escolha de vocês. Entender também que não é só o curso de graduação. Eu preciso já pensar no meu plano de carreira em construir essa especialização. Que carreiras eu vou seguir, que caminho eu vou seguir, né? Eu coloquei na sequência aí um mestrado, né? Isso é para quem tem desejo de ser professor universitário. Foi o meu caso. Eu acabei indo para o mestrado porque eu tinha o sonho de ser professor universitário e eu queria me especializar, na verdade, dentro da área, e acabei fazendo mestrado. O mestrado hoje dura em média 2 anos, né? 2 anos mais 1 ano para defesa, eu particularmente eu quis fazer em 2 anos, né? E o cursos de curta duração, que são cursos que durante a faculdade você pode estar fazendo. Então, se você já tem, como esse exemplo desse meu aluno, uma afinidade com a área de mercado, o que a gente fez, na verdade, o que ele fez, na verdade? Ele foi fazendo vários cursos voltados para a área de propaganda e publicidade e marketing, cursos de curta duração, cursos de 1 semana, de 2 dias, de 20 horas, né, que fossem complementando o currículo profissional dele. Eu acho que o grande pecado que o profissional faz quando ele está cursando uma faculdade é esperar terminar a faculdade para poder melhorar o seu currículo. Ele pode ir melhorando o currículo enquanto ele está fazendo a faculdade, ele pode fazer uns cursinhos para poder aprimorar o seu conhecimento, né, o seu currículo profissional. Então, vamos lá. Principais desafios aí desse administrador hoje, né? O que ele tem como desafio? Primeiro é o crescimento das organizações. Eu quis colocar isso de cara aí para a gente. Você formado em administração é o meu desafio hoje, na verdade, quando eu saí de casa, principalmente nesse momento de pandemia, fazer com que as empresas, mesmo nesse momento tão crítico, né, de escassez da economia, de perdas de mercado, e de cliente comprando menos, que as empresas continuem crescendo, né? A gente sabe que isso é uma roda, a gente como dizer que isso é como se fosse uma roda gigante, né? A gente está trabalhando dentro de um mercado onde o principal potencial que faz todo o mercado girar é o fator financeiro. Então, quanto mais a empresa vende, mais o cliente compra, né? E mais grana ela é gerada dentro de um mercado. E as empresas precisam disso para continuar crescendo. Então, o administrador do futuro, ele vai ter que se reinventar, pensar em novas estratégias, desenvolver, acompanhar novos modelos de gestão.
a gente tem dentro da administração, vocês vão estudar muito durante a faculdade. Aliás, uma coisa até que é importante a gente voltar lá na formação profissional, é que existe um mito muito grande de que eu não vou fazer administração porque tem muita matemática, né? Existem aí os temores à terrível matemática na escola, né? As pessoas que não gostam de matemática, claro. Foi um dos meus medos também quando fazia administração. Eu falei, gente, eu vou fazer administração, eu não vou me dar bem em matemática. E eu descobri que a matemática do administrador é uma matemática diferente. É claro que a base do ensino médio ela foi e é fundamental para poder ter uma boa formação na administração. Mas a matemática do administrador é uma matemática focada em juros, inflação, ela é uma matemática totalmente trabalhada em gestão e análise, então não é uma matemática desesperadora. Então, só para vocês tirarem esse paradigma de que eu não vou fazer administração porque a matemática me assusta. Não tem isso, viu? Então, o crescimento das organizações, o avanço da tecnologia, o administrador tem que acompanhar a tecnologia, né? Ele tem que se reinventar, a tecnologia está cada vez mais avançada, a gente está tendo que acompanhar esse modelo o tempo todo, né? E aí, o avanço da tecnologia, as organizações estão se reinventando através da tecnologia, eu também tenho que acompanhar a tecnologia. As taxas mais altas de inflação é um outro desafio. O Brasil ele é intitulado como o país onde eu costumo dizer que administrar empresas no Brasil é o maior desafio, né? Porque administrar empresa fora de qualquer outro país aqui é mais fácil, mas no Brasil é difícil, porque nós temos as taxas mais altas de juros, a nossa inflação é sempre a mais descontrolada, então a gente precisa sempre estar acompanhando isso daí. A globalização da economia, né, e a internacionalização dos negócios, e a globalização é um caminho complicado, porque, na verdade, foi a melhor coisa que aconteceu. Ela abre, na verdade, ela quebra as barreiras de comercialização do Brasil com outros países, mas ela também cria desafios novos todos os dias para o administrador, porque ele faz com que novos modelos, novas tecnologias, novos métodos de gestão cheguem até a gente, né? E aí a gente precisa estar se desafiando ao tempo todo. Bom, a Juliana, né, me talhou aí 30 minutos, eu estou vendo que já estou chegando perto desses 30 minutos, né? E aí eu preciso, na verdade, tem um pouquinho mais, né, Juliana, para a gente falar, mas, assim, eu não quero me estender muito, até porque o momento é deles agora, dos alunos, né? Eu acho que é importante permitir que eles agora tenham a oportunidade de perguntar, de tirar dúvidas, né? Para que eu possa estar ajudando a responder dentro do tempo de vocês também. Mas a proposta, na verdade, ali é mesmo que vocês entendam que a escolha certa, né, para a profissão não é aquela que te aconselharam, mas aquela que o teu coração manda tu escolher e aquela que você sabe que você vai ter prazer de fazer. Então, assim, eu sou apaixonado por administração, gosto muito de administração, né, por mais que eu tenha um currículo meio complicado, porque eu acabei me especializando em outras áreas também, porque eu quis me especializar em outras áreas, tecnologia e etc., né, mas é a formação que eu não quis parar. E o último conselho, para a gente partir para as perguntas aí, né, nunca parei de estudar, porque eu não consegui parar de estudar até hoje, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha uma visão na cabeça, eu disse o seguinte, nunca mais eu quero estudar na minha vida. Eu dizia isso quando eu terminei o ensino médio. Aí fui para a graduação. Quando eu terminei a graduação, eu falei, Jesus, o que é o TCC? Nunca mais eu quero saber de estudar na minha vida. E estou aí até hoje, estou com um doutorado trancado, e eu não consegui parar de estudar até hoje, né? Eu gosto de ler, me informar, a informação me faz muito bem. E a gente precisa se informar para poder estar antenado. Bom, pessoal, eu agradeço, então, e aí fico à disposição de vocês agora aí para as perguntas que vocês queiram fazer aí, para que eu possa estar tentando ajudá-los aí em responder. Muito obrigado. Geismar, Oi. enquanto você estava falando, eu coloquei no chat aqui que eles podiam fazer comentários para já ir movimentando as perguntas. Você consegue dar uma olhada aí, que o João Vitor fez uma colocação aí para você responder?
Tá, deixa eu tentar achar aqui, porque como eu te falei, esse Quer que Google eu te Maps para fale mim é aqui? Eu te novo. falo aqui, ó. Ah, se você Fa puder, eu vou... Peraí que eu agora. fala, olha só. O João Vitor colocou, fala, Gesimar, bom dia. Você saberia me dizer, entre as universidades públicas e privadas, a melhor faculdade de ADM do Brasil? Uxe, que pergunta, né? Então, João Vitor, a resposta é bem básica, né? Eu até comentei aí para vocês. A escolha sempre, na verdade, de você escolher qual a faculdade a fazer, é sempre analisar qual é aquela que tem melhor nota no ENAD, melhor nota de desempenho no ENAD. O Ministério da Educação, ele avalia, através do ENAD, a potencialidade das faculdades em relação à estrutura, a desempenho acadêmico dos alunos, desempenho acadêmico dos professores, né, e etc. E aí, a partir desse desempenho, ele solta uma nota que é de 0 a 5, a nota, né? Onde ele considera a nota 0 totalmente fora do contexto para se ter uma graduação, né? E eles consideram de nota 3 a 5 é alta qualidade, né? Hoje, quem que tem nota 5 hoje aí na área de administração, por exemplo, que é uma área que eu conheço bastante, hoje uma IBMEC tem nota 5, né? Eles fazem autoinvestimentos em professores doutores na área de administração, outras faculdades também, algumas federais, no estado do Rio a gente não tem nota 5, tem nota 4, que também não é ruim, certo? A de Vassouras tem o CPC, né, que a gente chama, que é a média de nota 4 também, a Faculdade de Administração de Vassouras tem, é particular. Então a gente começa a analisar aí. Então, assim, é muito difícil falar de forma para que eu não seja não ético nesse momento, né, e falar das concorrências aí, porque eu dou aula numa instituição de ensino, mas eu acho que o conselho avalie a nota do ENAD. A melhor nota é a melhor faculdade. Essa realmente é o nosso indicador. Ô, Gesimar, mas você concorda que, assim, a gente sabe, né, que pelo Ministério da Saúde o ENAD é o direcionador, que é óbvio que é interessante que eles considerem isso quando forem fazer as escolhas, mas que a gente também, como professor, a gente sabe que o aluno faz muito a formação dele, né? Sim, Às sim. vezes você tem alunos que não têm a possibilidade de estarem estudando numa faculdade de nota 5 e que constroem essa carreira, essa formação no período de graduação, que a gente vê despontando, né? Como se ele de fato tivesse se formado numa instituição com esse resultado, né? Com essa nota do ENAD. Estou dizendo das duas coisas associadas, né? Óbvio que o Sim. ENAD é o marcador, mas assim, e o que você faz pela sua formação? Que eu acho que isso também é um grande lance para eles, né? Assim, quem é o aluno que você quer ser? Como é que você Verdade, vai Ju. se formar? Então, Ju, na verdade, tá lá naquela fala do inicial minha que eu disse no plano de carreira, né? Quando você faz a segunda dica lá, né? Quem são os melhores? Então, os melhores alunos estão formando numa IBMEC da vida com nota 5. Mas eu posso ser um IBMEC hoje? Então, o que eles fazem, né? Quem são os melhores são o IBMEC. O que eles fazem? Né? Vamos pensar, estudo no IBMEC, mas eu posso ser um IBMEC. Talvez eu não consiga fazer uma graduação no IBMEC, mas eu posso fazer uma graduação em outra instituição, com nota um pouco inferior à IBMEC, e fazer uma especialização no IBMEC. Aí eu me especializo naquela área no IBMEC, porque eu já estou formado, já estou trabalhando, consigo, né, digamos assim, manter esse custo, e aí eu vou me especializar naquela área no IBMEC, que também vai trazer uma formação mais consolidada para o meu currículo, né? Isso é muito importante, na verdade. Então, na verdade, não precisa você partir para uma IBMEC da vida se você não tem condições. Concordo com a Juliana. E o aluno precisa fazer, né, da sua instituição, do seu curso, o melhor. Então, costumo dizer que não existe professor ruim, existe aluno que não tem interesse. Às vezes o aluno não quer aprender, entendeu? O aluno não quer aprender. O professor dança, pula, desenha. Eu faço tudo isso na sala de aula porque o aluno entenda o caminho, né? Sim. Costumo dizer para o meu filho que eu estou nessa vida há mais tempo que ele. Eu digo, estou aqui mais tempo que você, então eu sei o que é melhor. E a gente vai explicando, né? Mas o aluno precisa reconhecer isso de alguma forma. Ótimo. O João agradeceu aqui. Aí o Emanuel fez uma pergunta, o professor Emanuel, mas o Paulo também fez. A resposta do Paulo é mais curta, então eu vou inverter. O Beleza. Paulo está perguntando quantos anos demora para a formação em administração?
A administração, hoje, a graduação são 4 anos. E você tem estágio a partir de 2 anos e meio da faculdade. Você tem um estágio obrigatório. Entendeu? Mas são 4 anos de graduação. Ok. O professor Emanuel coloca assim, como gestor, como você avalia os países que têm adotado economias verdes com níveis altos de preservação e qual a importância dessa discussão no mercado brasileiro na área administrativa? Emanuel que fez a pergunta, né? Isso. Isso. Então, professor, o grande detalhe é o seguinte, né? Tudo parte de um princípio cultural. A gente se discute isso muito na administração, que a nossa cultura ela influencia muito nos nossos resultados. Está aí, visto para a gente a questão da pandemia, né? Outros países se recuperando e a gente para trás o tempo todo. A gente só quase atingindo lá o ranking de primeiro lugar, né, de mortes. Mas o grande detalhe e a resposta para tudo é a cultura. A gente, ontem, por exemplo, eu estava numa reunião com um grupo de professores que a gente encadeia uma consultoria aqui, e a gente está desenvolvendo um produto para uma empresa, né, de São Paulo, que é um produto ecológico, um produto que tem um apelo totalmente voltado para a parte de produto orgânico, produto de apelo ambiental e tudo mais. E a nossa grande preocupação, uma das minhas especializações é na área de mercado e marketing, né? Eu trabalhei na área de gestão de negócio e marketing, a gente trabalha com desenvolvimento de produtos, a gente estava desenvolvendo um produto ontem, desenvolvendo todo o trabalho de marketing desse produto, e a gente discutiu o seguinte, mas e se não pegar? Porque a gente falou o seguinte, hoje nós estamos vivendo uma cultura no país que se a gente colocar, pedir o seu filho aí, quem tem filho, pedir a filha da Juliana para desenhar uma folhinha de uma árvore, pintar de verde, né, amarrar num tubo de pasta de dente, de creme dental, você já transforma aquele creme dental num produto ecologicamente correto, porque o consumidor olha e diz, nossa, esse produto é um produto orgânico, mas culturalmente ele não compra aquele creme dental porque ele é orgânico, porque ele tem apelo ambiental. Ele compra por outras características, preço, qualidade, sabor, durabilidade, e a ambiental é a última coisa que ele avalia. Então, isso é cultural. Então, na verdade, é um processo de aprendizagem, fazer a população aprender primeiro, e aí eu costumo dizer que isso é uma coisa que nós vamos ver talvez daqui a 3 ou 4 gerações, né? Eu costumo dizer que talvez os meus tataranetos vão ter essa consciência ambiental consolidada para que realmente a economia verde venha fazer efeito no nosso país. É uma pena dizer isso num momento tão necessitado, né? Desculpa os professores da área de meio ambiente, né? O Dunga não está na sala, né? O professor Dunga não está na sala, senão não me bate com isso quando eu falo para ele, mas é uma questão cultural. A gente não tem ainda cultura, mas a gente tem que construir. A gente está construindo aos poucos, né? Mas ainda é uma realidade muito longe. Mas com certeza seria, professor Emanuel, um diferencial competitivo muito grande para o Brasil se ele tivesse essa consciência ambiental e tivesse essa moeda verde, digamos assim, para poder circular dentro do nosso país. Juliana, seu microfone está desligado. É o hábito de não atrapalhar pelo áudio. Tranquilo. O professor Alex perguntou, podemos comparar o curso de administração à distância com a mesma qualidade da presencial? Então, Juliana, professor Alex, boa pergunta. E aí, assim, eu não sei de que forma eu posso falar para não influenciar os nossos alunos a não fazer uma faculdade à distância no momento onde a gente está estudando remotamente, né? Porque isso aqui não é uma distância, mas isso aqui é uma aula remota que vocês estão ministrando. Isso é importante, que fique claro, né? O EAD também, assim como a gente falou no primeiro momento aí, com o professor Emanuel, é muito cultura, é muito cultural. A gente precisa ter uma coisa chamada autodisciplina. E é hoje o que a gente não tem. Na verdade, vou voltar na consideração da Juliana, né, na pergunta do Emanuel para responder ao professor Alex. O grande detalhe é que quem faz o curso é o aluno, como a Juliana colocou. Então, a distância ou presencial, se o aluno não se dedicar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai ter qualidade, né? Eu vou ser sincero, eu já fiz 2 pós-graduações à distância que eu não me dediquei como eu gostaria de ter me dedicado se fosse presencial. Mas eu fiz, eu terminei, eu precisava terminá-lo, né? Foi o que eu encontrei.
Mas, culturalmente, né, aí fazendo gancho na pergunta do professor Emanuel, a gente não está preparado ainda para a questão do EAD, porque a gente precisa de uma coisa chamada autodisciplina. E aí um curso, hoje é difícil você comparar um presencial por uma distância, por um EAD, justamente porque depende muito mais da gente, do que na verdade, dos cursos da faculdade, entendeu? Essa é a minha percepção, não tem como você comparar, infelizmente. Ainda é uma situação muito distante, né, por questões de autodisciplina e cultura nossa para aprender. A Maria Eduarda está perguntando, Gesimar, eu gostaria de saber se, como administrador, você já deixou a razão de lado alguma vez para tomar uma decisão? Todo momento. A todo momento, Maria Eduarda. O administrador ele tem que trabalhar com a razão e a emoção. A gente estuda dentro da área de administração, né, a cadeira de psicologia, nós temos lá na faculdade a cadeira de psicologia dentro da administração, que é a psicologia organizacional. E a gente estuda, né, a questão do que a gente chama de lateralização do cérebro, a razão e a emoção, né? Existem outros estudos, né, distribuição triuna do cérebro, emoção, espelho, reptiliano, etc., né? Mas, assim, a lateralização do cérebro é razão e emoção. Eu já tive várias vezes de usar o coração, né? Por exemplo, na área de gestão de pessoas, que é uma consultoria que eu trabalho, então, eu presto consultoria na área de finanças, na área de marketing, na área de produção, na área de processo, né? Então, na Peugeot, por exemplo, eu fui prestar consultoria para reduzir a equipe de trabalho. Então, eu tinha a meta, junto com os meus consultores, de demitir 600 profissionais da empresa. Então, olha quanta razão, porque ali tinham 600 vidas, 600 pais de família, né? E aí você tem que usar razão e emoção, porque a empresa precisava, naquele momento, tirar, né, reduzir o custo. Então, é razão e emoção. E, às vezes, eu também tenho que usar mais a emoção, mas às vezes eu tenho que usar mais a razão. É um equilíbrio, a gente chama de homeostase, é um equilíbrio de decisão. Esse, na verdade, é um dos desafios do gestor hoje no mercado de trabalho. Acho que a Juliana caiu aí, né? A conexão dela, parece. Microfone desligado, Ju. Vamos lá. É porque a Marina acordou e precisei sair e acabei caindo, desculpa. Não tem problema. A pergunta do Matheus Trix o curso de administração vale a pena para quem simplesmente só quer administrar as próprias finanças ou ter uma melhor organização familiar? Não, claro que não. A administração ele vai servir para todas as áreas, né? Como nós colocamos aí dentro da formação, das áreas de atuação desse profissional, ele vai atuar em empresa privada, empresa pública, ele vai ser consultor. Na verdade, eu vou trazer um exemplo para mim hoje, né? Eu atuo em empresa privada, sou diretor de uma faculdade, sou professor, tá? sou professor universitário, faço consultorias em outras empresas de pequeno, médio, grande porte. Então, assim, existem várias áreas de atuação, não é só para quem vai administrar finanças, não. Finanças é uma das áreas que o administrador pode atuar. Como eu dei o exemplo do meu ex-aluno, ele atua hoje na área de marketing esportivo de um time de futebol. Então, é muito eclético, você consegue trabalhar em várias áreas, né? Tem um leque de oportunidades para se trabalhar. Sim, mas você acha que vale a pena fazer para quem quer aproveitar isso em casa? Eu acho que era nesse sentido que ele estava perguntando. Não, com certeza, você administra as próprias finanças da sua casa. Eu costumo dizer que a maior administradora da minha casa sempre foi a minha mãe, né? Porque a minha mãe consegue controlar a data do botijão de gás, quanto é a compra do mês, quanto ela gasta de arroz, ela controla o estoque da casa dela. Então, ela é uma administradora nata, eu diria isso. A administração está na sua casa, você administra a sua casa, você administra a sua vida, o seu plano de carreira, você planeja, porque a principal função do administrador é planejamento. Então, ele consegue planejar a própria carreira dele, planejar as viagens dele, os custos dele. Então, ele é um planejador, certo? O professor Sami, primeiro, cumprimenta, fala que já trabalhou com você, né? Agradece, parabeniza pela clareza na apresentação e pede para você comentar sobre a interdisciplinariedade com as demais profissões.
Ah, sim, com certeza. O administrador é um profissional que ele não trabalha sozinho, né? Na verdade, eu já ministrei aulas, por exemplo, para turmas de juntas, né? A gente chama lá na faculdade, a gente faz turmas juntas lá. Eu ministrei aulas para a turma de pedagogia junto com o administrador, com a administração. Já ministrei a engenharia de produção junto com a administração. Com ciências contábeis, né, em outra instituição, junto com a administração. Então, quando você chega, por exemplo, uma pós-graduação, por exemplo, você tem advogado, você tem engenheiro, você tem pedagogo, tudo dentro de uma única turma para poder entender essa interdisciplinaridade. Eu gosto de chamar de integração, né? Ninguém é bom sozinho, é o primeiro detalhe. A gente precisa uns dos outros para poder produzir e ampliar e conquistar as coisas. Então, o profissional de administração, na verdade, ele trabalha correlacionado com todas as áreas da organização, com todas as outras profissões. Eu já dei aula, por exemplo, né, a gente chama de disciplina optativa para o curso de medicina. Só para vocês terem noção disso. Às vezes o cara é um excelente médico, mas ele não consegue gerenciar o próprio consultório dele. Então, eu já dei consultoria para consultórios particulares, onde o cara não consegue fazer fluxo de caixa, fazer controle de despesa, controle de receita, quanto que entra de dinheiro na empresa dele, né? O médico ganha o dinheiro, mas ele não sabe como gerenciar o dinheiro dele. E aí entra o administrador. Então, o administrador, ele tem interdisciplinaridade com todas as áreas, ele vai atuar em todas as áreas. Ele é um profissional muito aberto em atuar em qualquer área. O administrador, ele pode ser um gestor escolar, né? O diretor de escola, geralmente, um diretor de escola, ele é bom diretor, conhece muito sobre pedagogia, sobre educação, mas ele, às vezes, não tem a ferramenta de gestão. Por isso se tem especialização em gestão escolar, porque ele entende um pouquinho da administração dentro de uma escola. Sim? Então, ele é totalmente ligado a todas as áreas. A Larissa Guimarães pergunta quais são os desafios da ADM no século XXI? Vários. Nesse momento, então, de pandemia, eu costumo dizer que o maior desafio chama-se se reinventar, fazer diferente, fazer novamente, né? Buscar meios diferentes, métodos diferentes, caminhos diferentes. Porque eu tenho discutido muito com meus alunos da administração, né? Eu continuo com as minhas aulas no curso de administração, eu tenho discutido muito isso com eles. Administrar é muito fácil. Você administra a tua casa, você administra a sua conta de luz, a sua conta de telefone, você administra a despensa da sua casa. Administrar é muito fácil, né? O problema todo está em fazer a gestão eficiente e estratégica do seu negócio. O que na verdade, é uma gestão estratégica, né? Administrar, na verdade, vamos dar um exemplo bem básico. Na sua casa, é que se você tirar uma lata de leite condensado do seu armário, você sabe que você tem que repor ela, porque em algum momento aquele produto vai te fazer falta. Então, você está administrando, tirou um, compra outro e vai substituindo. Agora, qual é a gestão estratégica? É saber gerenciar os custos para saber em qual momento aquele recurso é necessário ou não para o teu negócio, para a tua casa, né? Eu costumo dizer que tem o que a gente chama de teoria do desperdício. Né? O que é uma teoria de desperdício? Se você compra 10 latas de leite condensado e coloca dentro do seu armário e não controla aquelas latas de leite condensado, você vai colocar leite condensado em qualquer coisa da sua vida. Você vai colocar na pipoca, no feijão, no arroz, no café. Você vai perder o controle, vai perder a validade, etc. Se você não fizer uma boa gestão desse leite condensado. É a teoria do desperdício. Quando você tem uma gestão estratégica eficiente nesse novo modelo agora, né, de desafio para o século XXI, você só vai ter aquilo que realmente você necessita, né? Na administração a gente chama de just in time, é material justo, tempo justo, né, processo justo. Então a gente trabalha dentro do tempo justo. Então hoje, na verdade, o maior desafio do administrador no século XXI, e aí eu já estou incluindo a pandemia, porque os professores de história vão ter que aprender a contar história daqui para frente, né, e incluir a pandemia na história da humanidade, é se reinventar. Você precisa saber se reinventar todos os dias. E a gente está se reinventando através dessa tela aqui hoje, fazendo um bate-papo, né? Isso é uma forma de se reinventar. Uma aula diferente, um modelo diferente, é se reinventar.
Então, o maior desafio, se reinventar. O professor Magno coloca aqui: olá, Gesimar, bom dia. Um baita prazer compartilhar esse momento contigo. Peraí que andou aqui. Baita admiração e respeito por sua trajetória, trazendo a discussão para a minha área, como você relaciona a importância da formação consistente na área de humanas, na educação básica, com a sua área de conhecimento? Nossa, Magno, um prazer também ter você aí. O Magno é um colega de trabalho também, como a Dani disse, da época que o general era vivo, né, que eu era funcionário do general, ela fala isso para mim. Magno, né, é muito legal rever esses grandes amigos aí. Magno, você me recordou uma aula que eu tive na faculdade, um professor, né, que até ele chegou a ser coordenador da Odonto, a Juliana conheceu ele bem lá, que até faleceu dentro da faculdade, né, Juliana, você lembra disso, né? Irmão da Alda, da Felicidade Aldinha. Germanos, né? Isso, Germano. Uhum. Ele me dava aula de ética e filosofia dentro da faculdade de administração. Uhum. Gente, e vou ser bem sincero, né, eu não podia falar isso aqui para os alunos, mas já que o Magno instigou, eu tenho que falar. A aula de ética e filosofia, a coordenação colocava numa sexta-feira à noite para a gente. Então, você imagina você ir para a faculdade numa sexta-feira à noite para assistir aula de ética e filosofia. E você já tinha pavor de uma sexta-feira à noite ir para a faculdade. Para assistir aula de ética e filosofia, eu pensava, meu Deus, como eu vou fazer isso? Tem que ir para aquela sala de aula. Então você já chega mais tarde e sai mais cedo. Eu chegava mais tarde e dizia, olha, eu cheguei mais tarde porque o meu trabalho atrasou. Lá no emprego eu não pude sair. E saía mais cedo porque você sempre matava a tia, a avó, ou tinha algum problema para sair mais cedo da aula daquele professor, né? Era coisa de aluno. Enquanto aluno a gente fazia isso. Não usem como conselho, viu, queridos alunos aí. Mas o professor Germano, o falecido professor Germano, me ensinou uma coisa muito importante, uma aula que eu nunca mais me esqueci. Eu entrei numa aula numa sexta-feira, eles estavam, a sala inteira, minha turma tinha 51 alunos na administração, eles estavam em círculo, eu cheguei por último na sala. Quando eu abri a porta da sala, bati, pedi licença e entrei na sala, ele balançou a cabeça para mim, ele estava dando aula, né, em círculo. Quando eu botei a mão na cadeira, ele gritou e disse assim, para aí você, pede licença. Eu falei, hã? Professor, eu já pedi licença para entrar na sala. Ele falou, pede licença. Eu falei, eu já pedi, pede licença para a cadeira. Eu falei, como assim, professor? Se você não pedir licença para a cadeira, você vai sair da sala. Pede licença para a cadeira para você sentar nesta cadeira. Aí o pessoal, né, os alunos da faculdade, os colegas maravilhosos, tudo debochando de mim, né, naquele momento. O palhaço da turma chegou, né, foi a diversão da sexta-feira. Aí eu falei, pô, eu não podia sair da sala, que eu não podia perder nota, que eu queria ser aprovado naquela disciplina, que eu já não ia muito bem nas pernas, né? E aí eu disse assim, dona Cadeira, a senhora me dá licença? Aí eu olhei para a cara do professor e falei, professor, ela respondeu ou não? Aí ele falou, agora você pode sentar. E aí ele começou uma discussão na sala sobre ética, valor, respeito. O quanto a gente precisava respeitar as pessoas, o quanto a gente precisava conhecer os valores das pessoas, e que a gente precisava respeitar as coisas. Uma vez que a gente respeitasse as coisas, a gente respeitaria também as pessoas. E aquilo me trouxe um ensinamento tão grande que hoje, voltando à pergunta do Magno, quando eu estou nos momentos de consultoria, treinamento e desenvolvimento, na minha área de gestão de pessoas, quando eu estou gerindo pessoas dentro na linha de processo, eu identifico claramente o aprendizado que aquele professor me trouxe na área humana, da ética, do valor e da moral, de quanto eu preciso respeitar as pessoas, entender que cada ser é um ser, que cada pessoa é uma pessoa, que tem características, perfis diferentes, comportamentos diferentes. Então, assim, professor Magno, a área de humanas, ela é totalmente fundamental para qualquer carreira que você vai seguir, qualquer profissão que você vai seguir. Eu falo do professor Germano com muito carinho, porque realmente eu tive muito aprendizado na faculdade, mas ele foi o que me construiu o maior valor de profissional que eu sou hoje. Ele me construiu a questão da ética, da moral e do valor. Ele me mostrou o quanto isso é importante na minha carreira profissional. Bom, primeiro eu respondi de pronto, né, que você falou, falecido irmão da Alda, eu respondi Germanos, mas eu não entendi essa parte que você estava na faculdade e eu já conheci os Germanos, hein? Olha, eu sou muito mais nova que você. Isso tem que ficar registrado. Oh. Brincadeira. Vamos lá.
Agora é da diretora. Gratidão ao professor Gesimar pela belíssima apresentação, tranquila, precisa, objetiva, esclarecedora e motivadora. Com toda certeza, começamos muito bem a nossa jornada online das profissões. Quanta competência e disponibilidade em transmitir seus conhecimentos. Mais do que explicado, receber tantas homenagens feitas pelos alunos. Parabéns. Segundo os princípios da nossa fundadora, Madre Maria São Miguel, é preciso estudar todos os dias e sempre. Legal, parabéns. Obrigada, Dani. Eu que agradeço aí todas essas palavras. Né? Eu costumo dizer que é a nossa diretora mais cara do Santos Anjos, é ela. Mas eu tenho Excelente. Eu brinco com ela toda vez que eu encontro com ela, eu falo que a mensalidade podia ser mais barata se botasse uma diretora mais barata, entendeu? Mas é brincadeira, né? É uma escola de qualidade, uma escola que eu admiro bastante, né? Eu vejo uma trajetória muito grande aí, e assim, já sou um fã muito tempo pelo aprendizado do meu filho, eu vejo meu filho desenvolver bastante, né? Me surpreendo muito com ele, parabenizo também os professores aí, mas, assim, é uma escola que está presente na vida de muita gente. Eu acho que isso é muito importante. Eu vi, meu filho passou por 3 escolas e é a escola que mais eu entendi que tem humanização, tem amor aí pela esse projeto é excelente, profissões, vocês aí, excelente. Parabéns mesmo. Gesimar, deixa eu só voltar um pouquinho em relação à questão da administração, que enquanto eu estava falando, eu fiquei pensando assim, a gente escuta, né, às vezes os alunos dizerem, não sei o que eu vou fazer, e aí vou fazer administração. E aí eu acho que a sua fala foi tão pertinente, assim, a sua explicação, porque eu acho que hoje, quem de repente circulava nesse pensamento de que não sei o que vou fazer administração, conseguiu tirar da sua fala de que, assim, tem que ter um perfil muito específico para ser administrador. Sim. Tem que gostar de gente, tem que ter uma coisa de conseguir, da comunicação presente, sabe? Dessa coisa de você conseguir se colocar, porque eu acho que isso tudo vai ser importante para você implementar e apresentar as ideias e as propostas, né? Além de você ter conseguido mostrar que, como administrador, se você tem interesse de morar fora do país, fazer administração pode ser uma opção. Com certeza. Se você tem um interesse em seguir uma carreira bancária, fazer administração pode ser uma opção. Se você tem intenção de seguir uma carreira acadêmica, fazer administração também pode ser uma opção. Então, na verdade, é muito grande, né, um leque de possibilidades que está totalmente oposto a essa fala de que, se eu não sei o que fazer, vamos fazer administração. Eu acho que o que mais me encantou é porque eu acredito que isso tenha conseguido tocar os alunos, sabe? Numa hora de escolha, eu penso que isso é fundamental. Queria te agradecer imensamente, assim, que a gente que já escolheu o que faz, né? Já faz, é profissional, a gente também conseguiu aprender. Obrigada, viu? Não, Juliana, que isso. Eu concordo com a tua fala. Eu escutei muito isso durante a minha vida. Não sabe o que faz? Faz administração. Eu escutei muito isso, né? Escuto ainda isso até hoje, né? Se tudo não der certo, eu faço administração. Gente, vamos pensar no seguinte ponto, né? A saúde no nosso país ainda é vergonhosa, é mal gerenciada, é mal planejada, porque não tem administrador lá. Uhum. Tem médico, tem profissional indicado, tem amigo do político, amigo do presidente. Não estou fazendo nenhum apelo político aqui, por favor, né? Vamos pensar isso aí, não estou fazendo nenhuma briga política, por favor, detesto política. Apesar de eu ter que acompanhar por questões econômicas do país, eu acompanho o tempo todo, nos jornais e tudo mais, mas, assim, se o administrador estivesse lá, eu costumo dizer isso quando eu dou aula para a turma da área de saúde, por exemplo, enfermagem, área de medicina, né, eu digo o seguinte, às vezes você chega numa unidade básica de saúde, num postinho de saúde, que ela tem que ter medicação, você tem lá estoques imensos de dipirona, mas não tem um anticoncepcional, não tem um anti-inflamatório, não tem... Mas por quê? Porque aquele cara não fez a administração, ele não planejou, ele não se controlou, ele não entendeu a demanda da comunidade, a demanda da localidade. Ou seja, ele não conhece a ferramenta da administração, que é planejamento. Ele é um bom médico, um profissional de saúde excelente, é um advogado, é um militar, seja lá o que for, mas não é administrador.
Então, se ele não é administrador, ele naturalmente ele não tem nenhum perfil para estar ali na frente. E aí muita coisa vai dar errada. É o que está acontecendo na economia, na saúde, né? E basta você ver, por exemplo, desculpa falar, se um diretor de escola não tem nenhuma noção de gestão. Ele tem que ter pelo menos uma especialização, uma área de gestão. Se ele não tem, ele não vai fazer uma boa gestão. E às vezes ele é muito acadêmico, ele é bom pedagogicamente, mas ele não é gestor. Então ele precisa da administração. Eu costumo dizer que se a administração não é tudo, ela é 100%. Eu digo isso para todo mundo. Olha, eu acho que foi muito bom que você falou aí 2 vezes. A Juliana só me deu 30 minutos. Ainda bem, porque o caldo depois dos 30 minutos foi excelente, né? Eu acho que os 30 minutos foram tão bons que deu esse caldo todo depois. Eu acho que pelo andar do horário, a gente precisa te agradecer. Não sei se a Dani ou a Vânia querem fazer alguma colocação, mas de antemão a gente está muito grato e eu concordo plenamente com a Dani que a gente começou com o pé direito. Muito bom. Eu concordo também. Agradecendo aí o Gesimar, começamos muito bem, né? Eu já esperava um sucesso. Estou pensando em fazer administração, ampliou aqui os meus horizontes. E é legal, Gesimar, porque às vezes a gente ouve de aluno dizer assim, eu pensei em fazer administração, mas a área está saturada. Pelo que você falou aí, não é nada disso. Mesmo porque o leque é imenso, né? E eu lembro que logo no começo da sua fala, você disse assim, quando você começou a falar que você tem que gostar, que tem que interagir, e não sei o quê, é justamente o que a gente fala, né? A gente não tem que fazer, meu pai é advogado, minha mãe é advogada, eu tenho que fazer direito. A gente não tem dinheiro que pague a nossa felicidade. E se a gente vai escolher uma profissão em que a gente vai ficar muito mais tempo nela do que em casa com a nossa família, tem que ser uma coisa prazerosa, né? E em qualquer coisa, que eu falo para os meus alunos também, o que vocês escolherem, sejam um dos melhores. Vai ter sempre campo para vocês. Com certeza. Né? E olha, estou encantada com a sua apresentação. Realmente é professor, né? Tem todo o molejo aí da coisa. E nós agradecemos aí imensamente pela sua fala hoje, de estar aí com a gente, ajudando um pouco essa galera. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vânia. Eu quero reforçar o agradecimento, Gesimar, dizer o quanto foi importante e você acaba de ser contratado para nos ajudar, né, na escolha dos próximos profissionais. Nós temos aí várias áreas, nós já estamos articulando com vários profissionais, com alunos, com ex-alunos de Santos Anjos, mas até por conta do seu conhecimento, e como pai de aluno, então é um serviço voluntário, você nos indicar também profissionais que possam estar participando desse momento. Vocês não concordam, Juliana? Ótimo, com certeza. Vai nos dar, assim, Concordo em gênero, número e grau. Uma orientada, né? Uma orientação bacana para a gente continuar acertando nas nossas escolhas. E completando o que Vânia e você falaram a respeito do amor, a gente ouve às vezes assim, o Santos Anjos numa prova para medicina, nossos alunos não têm interesse só em medicina. Então a gente aprova sim as áreas de interesse de todos eles, seja qual for, né? Seja também design, medicina, seja jornalismo, seja administração, engenharia. Então assim, o nosso foco, claro que nós queremos que eles sejam aprovados em todas as áreas de escolha, mas o nosso foco não é exclusivo da medicina. Nós queremos alunos aprovados e felizes nas suas escolhas, né? Esse é o ponto fundamental. Muito obrigada. E às vezes me perguntam, se você pudesse escolher hoje, esse professor tão ruim, né, tão desvalorizado, se você pudesse escolher hoje, zerar tudo, o que você escolheria? Eu escolheria ser professora de novo, de novo e de novo. Obrigada, tá, Gesimar? Obrigada, pessoal, pela participação. E semana que vem tem mais. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. Coloco-me à disposição aí para quem queira continuar conversando um pouquinho.
Eu deixei no meu último slide, porque eu sou meio ansioso, acabei tirando, mas deixei aqui no meu último slide. Aqui, olha, tem os contatos. Se você quiser, passa no WhatsApp que a gente coloca nos grupos para eles. Certo, o contato certo. aí que você ia eu posso colocar também aqui, ó. Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, né, e tem o e-mail, para que se alguém quiser tirar alguma dúvida, bater um papo, né? Às vezes não foi suficiente ainda, mas eu quero tirar mais algumas dúvidas. Eu estou à disposição, eu vou passar para a Juliana aí. Tem o Augusto também, pode pedir o Augusto que ele compartilhe com vocês aí o meu WhatsApp. Estou à disposição e vou responder na medida do possível. Agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês aí. Estou à disposição para ajudar, sim, para indicar profissionais aí para ajudar vocês nesse projeto, que eu considero indispensável para a formação dos alunos, né, para a escolha deles. E fico à disposição da escola aí, né? Muito obrigado mesmo pelo convite de vocês aí, fico lisonjeado aí, mais uma vez aí, espero ter atingido aí a expectativa de todos. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado, pessoal, gente. Boa semana para vocês e se cuidem. Obrigada, igualmente. A gente agradece e parabeniza os alunos também pela participação, agradece os professores. Geismar, obrigado, um beijo, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus, bom gente. dia. Bom dia.